aí, galera, dando uma passada rapidinha aqui no Esporte na TV para informar que está definido o horário do Grenal de amanhã, o Grenal decisivo pelo segundo turno do Campeonato Gaúcho. Lembrando que quem vencer este Grenal estará na decisão do Campeonato Gaúcho contra o Caxias. Será às 21h30 na Arena do Grêmio. Então tá tudo definido, né? Amanhã, 21h30 na Arena do Grêmio, teremos a arbitragem do Leandro Voaden, teremos sim árbitro de vídeo, né, para definir aí o campeão do segundo turno do Gauchão. E aí depois, na sequência, Grêmio e Internacional irão enfrentar o Caxias na grande decisão do Gauchão. Também lembrar os amigos que vocês têm, né, até o final da noite de hoje para enviar o seu palpite para o Grenal e estar concorrendo a uma camisa oficial de um dos clubes do Vale dos Sinos, aqui da região da Vale TV, né, de Aimoré ou de Novo Hamburgo. Então, o pessoal, quem for o sorteado, né, vai ser agraciado aí com uma camisa de um dos clubes aqui da região do Vale dos Sinos. E agora, né, você fica aí com um bate-papo muito legal entre o meu amigo Cláudio Michelnais e também o treinador de judô, o grande Kiko, né, que já treinou aí medalhistas olímpicos. Certo? Fique aí com o Esporte na TV e com o grande Cláudio. Antônio Carlos Kiko Pereira é licenciado em Educação Física e tem pós-graduação em Treinamento e Teoria de Lutas. É técnico de judô da Sojipa há 32 anos e já ganhou o prêmio de melhor técnico do Brasil em modalidade individual. Entre as principais medalhas de seus atletas estão 4 medalhas olímpicas, 11 medalhas em Mundial Sênior, 12 medalhas em Jogos Pan-Americanos, entre outros. Boa noite! Está entrando no ar mais um grande programa Esporte na TV. Aqui pela Vale TV, sempre das 19h30, 20 horas, canal 14 da NET, Facebook, YouTube da Vale TV. Temos a grande honra de termos um grande especialista na área do judô, um técnico, foi meu professor de faculdade, com muito prazer, e um técnico de 2 atletas bicampeões mundiais. Boa noite, Antônio Carlos Pereira, Kiko. Boa noite, Cláudio. É um prazer muito grande. Demorou aí para mim participar do teu programa, hein? Até parece que não é meu amigo. Foi o último. Muito bom. Os amigos podem esperar, os inimigos não. Bom, me pegou de surpresa agora, mas sempre teve, né? Pra gente fazer. Não acabava nunca, né? Sim, é. É um prazer muito grande a gente falar de esporte aí. A gente que já tem uma relação de muitos anos aí, né? E eu estou à tua disposição aí. Beleza, ótimo. Kiko, comenta para nós, até a gente gosta de saber como é que foi que iniciou teu interesse pelo esporte primeiro e como foi fazer educação física na URGS. Eu comecei a praticar judô quando criança, né? Eu tinha 7 para 8 anos de idade, longínquos 1976, né? Faz tempo já, né? Nós somos contemporâneos, eu estou perto disso também. Eu comecei a praticar judô na Sociedade Gondoleiros, que é um clube aqui na Zona Norte de Porto Alegre. Sim. E logo no início, por influência do meu pai, que tinha um amigo, tinha vários amigos que praticavam judô. Claro que o judô não era naquela época como hoje, né? Hoje é muito conhecido, é um esporte que está enraizado na sociedade, principalmente no Brasil. É o esporte brasileiro com o maior número de medalhas olímpicas, né? De todos, temos 22 medalhas olímpicas, né? Então o judô hoje está enraizado. E aqui no Rio Grande do Sul, né? Porque pela gente ter tido a oportunidade, né, de ter referências aí como João Derli, como a Mayra Guiar, como Thiago Camilo, como Felipe Kitadai, Maria Portela e outros, é bastante conhecido e tem bastante espaço na mídia. Mas comecei lá em 1976, tinha 8 anos de idade, comecei a participar de competições, tive uma vida de atleta, e aí com 15 anos, 16 anos, o Gondoleiro já estava
com bastante dificuldade financeira, já tinha uma equipe bem pequena, e aí eu acabei me transferindo para Sojipa, né? Que na época, Sojipa tem judô há 53 anos, né? E a Sojipa sempre foi muito grande no judô. Acabei indo para Sojipa com 16 anos, fiquei lá como atleta, com 17 para 18 anos já comecei a dar aula de judô, né? Em pequenas escolas, escolinhas, né? E com 18 anos já estava trabalhando na Sojipa, né? E esse ano completo 33 anos de atividade ininterruptas no clube, 32 como funcionário, né? Eu passei o primeiro ano como estagiário, né? Mas já tenho 32 anos de casa, né? E nesses últimos anos aí, o judô da Sojipa realmente, nos últimos 15 anos, conquistou muita coisa, né? Conquistou 4 medalhas olímpicas, 12 medalhas em Jogos Pan-Americanos, 11 medalhas em Campeonato Mundial Adulto, e nós nos tornamos aí uma referência no Brasil, né? Somos hoje o clube que tem maior número de conquistas, né? E somos hoje, no mínimo, quase 50% da seleção brasileira, né? A gente não terminou o ranking mundial ainda, né? Mas nós já temos praticamente 99,9%, 5 atletas confirmados na equipe. Talvez seja uma equipe de 13. E temos ainda 3 vagas que estamos lutando pau a pau, ali, cabeça a cabeça, para colocar mais 3 vagas. Então, existe uma chance boa da gente ter aí, dos 13 atletas da seleção brasileira, 7, 6 ou 8 serem atletas da Sojipa, né? Eu quero te perguntar, porque pelo que tu me disseste, eu acho que tu e o Arataka são os que estão mais tempo na Sojipa hoje em dia, dos que, em relação a período, em nível de competição, não sei, dos treinadores. O Arataka é mais antigo que eu na Sojipa, só que ele teve algumas saídas, né? Ele saiu um ano, meses. Então, eu sou mais antigo, assim, ininterrupto, né? Eu tenho, aí falando assim, nas questões como funcionário, eu sou mais antigo, né? Mas ele é mais antigo do que eu ia no clube, né? Só que ele teve um período ali que ele foi estudar na Alemanha, ele teve um período fora ali, que foi um período pequeno ali, mas ele retornou. Mas realmente nós dois somos aí muito antigos aí, né? Somos tão antigos que somos considerados assim meio móveis e utensílios. Outro, eu já entrevistei aqui o Jorge Teixeira, tá? O Jorge, né? E, inclusive, estava um pouquinho na frente na faculdade, mas a gente é amigo e tudo também. Mas aí que eu queria tocar o assunto, porque na pesquisa que eu fiz de histórico do Jorge, né? A gente encontrou algumas matérias na Placar antiga, lembra? A gente ia comprar Placar para saber as notícias esportivas do Brasil e do mundo. Década de 80, 90, né? E lá fala daqueles anos, o início dos anos dourados da Sojipa, que foi no atletismo, quando veio, inclusive, o Robson Caetano, e quando começou a fortificar para valer o judô. Tá certo? Sim. Foi ali que veio o dinheiro, começou, né? O Jorge Teixeira foi a 2 Olimpíadas, né? Uhum. Ele era uma da Sojipa antes da Mayra, aí há o maior número de edições de Jogos Olímpicos. Depois dele agora tem o Kitadai, que já foi a 2, né? A Maria Portela, que já foi a 2, que deve ir na 3ª, e a Mayra, que já foi a 3 Olimpíadas, que provavelmente está indo para a sua 4ª Olimpíada, né? Então, ele é um símbolo do esporte olímpico da Sojipa, né? Porque na época dele, ali em 88 e 92, foi uma época muito importante, né? Mas nós, assim, no judô da Sojipa, a gente se divide, assim, antes de 2015 e depois de 2005 e depois de 2005, né? Até 2005, nós fazíamos um esporte praticamente amador, né? Com recursos apenas do associado do clube, né? E em 2005, quando o João Derli foi campeão mundial, a gente teve a sorte, né, de ter feito Como o João Derli foi o primeiro brasileiro a se tornar campeão mundial, o João Derli tem uma mídia muito grande, né? E a gente teve
eu não digo só sorte, a gente teve a habilidade, né, de transformar o João Derli num produto e, ao mesmo tempo, transformar a Sojipa num produto. E também, logo em seguida, vieram as leis de incentivo, né? E veja bem hoje, né, se tu olhar meu catálogo aqui, ó. Sim. Patrocínios todos de alta relevância. Nós temos eu tenho certeza que tu, como desportista, vai permitir que eu faça aqui uma análise. O Banrisul está conosco há 15 anos, a Oi está conosco há 15 anos, o Grupo Zafari hoje é o nosso maior patrocinador, né? Nós temos também uma empresa que entrou agora e entrou bem, entrou forte, que é a Alibem, né? que atua no setor aí atua mais no setor de importação. Ela importa muitos produtos para a China, né? Que é carne de porco, carne de frango, entendeu? Então é uma empresa grande. Nós temos aí alguns patrocinadores que foram entrando e saindo, apoiando, que é o Grupo Renner, que é a Lactalis, que é a Procempa, que em Porto Alegre nos ajudou um tempo bem considerável. E aí nós temos o quê? A Lei de Incentivo Estadual, né, que hoje nós temos uma empresa chamada Dorf Quetal, que nos ajuda, a Panfácil nos ajuda, a Sulgás nos ajuda e a Florence nos ajuda. Temos o projeto federal, que o Grupo Zafari e a Alibem são os nossos maiores apoiadores, e temos patrocínio direto, que é a Oi e que é o Banrisul. Né? Claro que hoje a gente... Por isso que eu digo que até 2005 nós tínhamos uma estrutura amadora, e hoje nós temos uma estrutura semelhante ao voleibol, semelhante até ao orçamento de algumas equipes aí da Série B do futebol profissional. Não acredito. Nós vamos rapidinho para o intervalo comercial e a gente já retorna, daí sim, querendo saber algumas peculiaridades mais específicas ainda do judô. Estamos de volta com o programa Esporte na TV. Hoje, com muito orgulho, o professor técnico de judô, hoje grande referência, professor Kiko Antônio Carlos Pereira. O produto João Derli que tu falaste, né? Ele contou aqui para nós no programa como foi todo o seu início, como era a luta dele, de ir para a Sojipa, os ônibus e etc. Mas como é que tu sentiu que ele poderia chegar lá? O João Derli começou comigo numa escola pública, né? Então ele é fruto de naquela época não se falava muito, mas hoje se fala bastante de um projeto social, né? Uma grande iniciativa, os projetos sociais, né? Porque nas camadas mais humildes geralmente a gente encontra ali uma criança muito sedenta, uma criança com muita vontade de ter uma evolução social e ter uma evolução, né? E aí eu tinha na época no Colégio Rio Branco, que era uma escola pública, né? Eu fiz uma parceria com a Associação de Pais e Mestres e nós colocamos uma escolinha de judô no contraturno lá, né? Acabava a aula e a escolinha era muito grande, eu ocupava todo o ginásio, eu tinha 300 alunos lá fazendo judô. E eu comecei lá logo em seguida que o Aurélio Miguel foi campeão olímpico e deu uma visibilidade muito grande para o judô. Então, eu tinha 300 alunos. E lá naquele meio eu vi um guri que realmente a gente criava alguns desafios, quem tem mais força, quem é mais rápido, quem tem mais resistência. E o João Derli ganhava em todos esses desafios aí, essas, na verdade, eram testes, né? Sim. E eu lembro de uma história bacana, que eu tinha mais ou menos uns 120 tatames no chão. E eram uns tatames horrorosos, aqueles tatames antigos. Os bem básicos. Que eu devo ter usado. O que tu fez na Fevalha. Eram os tatames, só que os Fevalha eram novos, né? Os meus já eram meio usados. E aí acabava a aula e eu chegava assim, vamos dizer assim, umas 40, 50, dizia assim, pessoal, hoje vocês vão ajudar o professor a arrumar o tatame. Que tinha que armar e tinha que tirar. Porque durante o dia tinha aula de educação física lá, né? E aí, assim, nos 10 primeiros minutos, todo mundo ajudava, né?
Aí os pais iam chegando e já iam embora, ele saiu de fininho. E chegava lá nos últimos tatames, ficava só eu e o João Derli lá arrumando. O João Derli com 7, 8 anos. Então, ele era pequeno, mas ele tinha força para colocar o tatame na pilha lá em cima. E outra coisa, era persistente, obedecia, né? Então, ali, eles já tinham... Eu tinha 2 alunos, cara, que ficavam até o final. Era ele e era o Léo, que era Léo Sekine, era um japonês, filho de um japonês que nasceu no Japão, médico. Hoje, ele é responsável, ele é médico hoje, o Léo Sekine, ele é responsável pelo setor ou pelo departamento no Hospital de Clínicas de Sangue ali. Né? Se tu olhar no é um médico hoje muito habituado. E o pai dele era japonês, também era médico. E o pai dele obrigava ele a ficar até o fim. Porque, como o pai dele é japonês, o pai dele tinha aquela coisa da cultura oriental. O sensei mandou, tem que fazer. O sensei mandar aqui a gente caminhar 40 quilômetros, nós vamos caminhar 40 quilômetros, entendeu? Então só ficava o João Derli e ele. Né? Um se tornou campeão mundial, o primeiro brasileiro a ser campeão mundial. E o outro se tornou um médico renomadíssimo, que hoje é uma das principais lideranças do Hospital de Clínicas ali. Então, isso é bacana no esporte, né? Que ele molda as pessoas e ele torna as pessoas assim diferentes, são pessoas que são mais resistentes, mais persistentes, mais obstinadas do que as pessoas normais. Então, aí, como o João Derli era diferente ali, eu acabei levando ele para a Sojipa, né? E aí lá na Sojipa, como tem todo um ambiente adequado para a formação de atleta, ele começou a competir, campeão de Porto Alegre, campeão estadual, aí nas categorias de base, campeão brasileiro, e aí foi indo. Aí ele disputou o Campeonato Mundial Juvenil, foi 3º lugar, né? Depois ele foi para o Campeonato Mundial Júnior, que é sub-21. É como no futebol, assim, se o cara não estourou até o último ano de júnior, tu esquece que ele não vai ser coisa. Aí no Campeonato Mundial Júnior, ele se tornou campeão mundial júnior. Né? Aí o clube, na época, a gente não tinha muito patrocinador, o clube fez realmente alguns investimentos arrojados. Né? Eles nos mandou em 2000, nos mandou para a Europa para participar de algumas competições, fui eu e ele, né? Uma coisa meio diferente, assim, porque geralmente eles mandam o atleta sozinho, né? Sim. E aí, na época, um vice-presidente que realmente era muito visionário, dizia, não adianta mandar atleta sozinho, tem que mandar o técnico junto, porque aí eles vão para lá, vão para a Europa, vão viajar e trazem o conhecimento e trazem as práticas de lá. E aí nós passamos um período longo na Europa, participamos de algumas competições e o João Derli já começou a beliscar ali, mas quando voltamos da Europa, nós voltamos com o seguinte pensamento. Aqui no Brasil, a gente treinava uma vez por dia, todo dia. Qualquer lugar do Brasil era assim. E nós voltamos e nós chegamos à conclusão que nós temos que treinar 2 vezes por dia. Porque na Europa todo mundo treina 2 vezes por dia. E treinamento organizado, parte física e tal. E nós voltamos de lá com essa concepção aí e começamos a treinar 2 vezes por dia. Né? Alguns treinadores aqui no Brasil dizem, vocês são loucos. Tu vai arrebentar o atleta não vai chegar, o João não vai chegar. E aí foi indo, e o João, no ano seguinte, já disputou o Campeonato Mundial na classe adulta, foi 7º lugar, beliscou. E aí no 2001 ele foi para a Europa, participou de 8 competições, ganhou 7 medalhas de ouro e 1 de prata. Está lutando já com os atletas do Japão, da Coreia, as competições do circuito. Né? Tu frequentou muito tênis, né? Tu sabe que o tênis que tu tem que ter um passaporte, tu é um bom atleta quando tu tem muito passaporte, né? Tu tem que viajar, tu tem que buscar onde estão os melhores. Foi isso que a gente fez com o João, né? E aí em 2004 era para ter sido a melhor Olimpíada dele, ele teve um problema de peso e ele acabou tendo que trocar de categoria. Mas só para te ter uma ideia, no dia de 2004 de Atenas, lá na categoria dele, tinha 24 atletas inscritos e ele já tinha vencido 19 dos 24. Né? Então, ele era a Olimpíada da vida dele, infelizmente, ali, deu um problema de peso, ele ficou com muita dificuldade de perder o peso e aí a gente acabou trocando de categoria. E na primeira competição dele, categoria nova, foi esse Campeonato Mundial no Egito, e vocês já devem ter visto aí, né? Ele pegou o campeão típico japonês Masato Shishiba, e de uma forma espetacular, na final, 40 segundos, ele foi campeão mundial. Fez o Ippon, né? O Ippon, aquele histórico, o Ippon histórico em cima do japonês. Né? Isso.
retornamos do Egito, né? E aí sim que eu acho que foi o divisor de águas. Aí nós conseguimos. O judô brasileiro não tinha um campeão mundial, né? Uma vez medalha de prata e 2 vezes medalha de bronze. Então era um título que o judô brasileiro inteiro estava buscando. E aí o João foi campeão mundial, teve uma grande repercussão na mídia e acabou com que a gente conseguiu, juntado a essa grande vitória, conseguiu trazer apoiadores e patrocinadores, né? E a gente se tornou... É aí que eu queria continuar, né, a próxima. Porque daí tu já falaste o número de medalhas todas que ganhou. Mas daí começa a vir o interesse do atleta, que era lá de cima, São Paulo, Rio, Nordeste, que teve aí campeã olímpica do Nordeste. Eles querem estar nesse centro, aonde forma e oferece melhores possibilidades para ele, né? Eu me esqueci de falar, Cláudio, que o Rio Grande do Sul sempre teve, assim, como o voleibol, não tanto como o voleibol, porque o voleibol teve grandes atletas que saíram da Sojipa, saíram aí da ginástica. Ginástica, sim. O Renan Dalsotto, começou lá com o Renan Dalsotto. Isso. Teve Gilson, Kid, André Fernanda, aí ultimamente aqui Fernanda Garay, que saiu da Sojipa há pouco tempo, mas saiu antes também grandes atletas o judô do Rio Grande do Sul também fornecia grandes atletas do judô para São Paulo, né? E nós encerramos esse ciclo, essa ponte aérea Porto Alegre São Paulo, nós encerramos. Acho que esse é o maior legado do judô da Sojipa. A gente fez a via inversa. Hoje nós temos a nossa equipe 25 atletas que recebem remuneração, ou seja, semiprofissionais, né? A gente não pode dizer profissional porque o judô não é um esporte profissional, mas que recebe estadia e tal. Desses 25, gaúchos deve ter uns 8 ou 9. Os outros são todos de fora, né? Todos, a maioria de São Paulo, mas tem gente do Paraná, tem gente do Rio de Janeiro, tem gente da Bahia, né? A gente se tornou um polo aqui, né? A gente mudou essa via, né? Que é uma via, por exemplo, sem entrar em outros esportes, né? O voleibol, por exemplo, o Rio Grande do Sul tem uma formação extraordinária. E hoje nós não temos nenhum time na Liga Nacional de Voleibol, o que para mim, como um desportista, um militante do esporte, é vergonhoso, né? Para mim. Exato. Não concordo. Nós já fomos multicampeões do vôlei. Nós somos multicampeões de ginástica, Umbra, né? Liga Nacional. Sul. Isso. E uma história linda no voleibol, e nós não temos hoje, né, nenhum time na Superliga. Para mim, eu, como militante do esporte, né, eu fico muito triste com isso, né? Então, perdeu, em algum momento, a gestão esportiva, né? Em algum momento, não fez o dever de casa, né? Eu tenho grandes amigos aí, Gustavo, meu amigo, o Jorge Schmidt, que é meu amigo, né? E a gente... Isso aí, a gente tem que trazer o voleibol de volta, porque o voleibol no Brasil, uma potência olímpica. É todo esporte, todo brasileiro. E nós temos no nosso DNA gaúcho... Apesar, olha a corneta que eu vou dar aqui, né? Vamos lá. O judô tem muito mais medalha do que o voleibol. Mas não dá nem para dar essa corneta, né? Porque o voleibol, além de ser um esporte coletivo, que disputa uma medalha só, né? Sim. É tricampeão olímpico, né? É uma potência, né? Sim. Então, realmente a gente tem que dar um jeito, né? E é o legado que eu acho que eu vou deixar, né? E é o legado que o judô da Sojipa deixou. A gente mudou essa via, né? Essa via. Eu não conheço nada mais triste do que uma família gaúcha. Por que uma família gaúcha tem que fazer isso? Uma família de Novo Hamburgo, por exemplo, ela tem que ir na rodoviária de Porto Alegre e pegar o seu filho com 14, 15 anos, né, os de voleibol, né, os talentosos, e tem que botar numa rodoviária de Porto Alegre e mandar para São Paulo para morar em São Paulo. Aí lá em São Paulo vão morar embaixo de uma arquibancada, vão comer aquela comida fria e ruim, não a nossa comida maravilhosa aqui, né? Então, eu concordo com isso. Eu acho que a gente tem que... Eu acho que o contribuinte gaúcho, né,
o cidadão gaúcho ele merece ter essa oportunidade de sonhar o sonho dele dentro do seu estado, né? E, infelizmente, nós temos muito poucas modalidades que pode sonhar no seu estado, né? Eu colocaria aí o judô, eu colocaria ali a ginástica no Grêmio Náutico União, né? Até a natação do Grêmio Náutico União, que é um esporte que tem uma tradição, tem uma história bacana. Os atletas com 17, 18 anos estão indo para o centro do país, né? Eu já entrevistei 2 técnicos de natação daqui, que foram, uma está em São Paulo e outra está em Minas, né? Elas foram porque ganharam proposta e tem atleta olímpico, inclusive, já. Então... eu acho isso muito triste, né? Muito triste. Eu acho que o esporte gaúcho tem que ter muito orgulho de ter feito uma campeã mundial como a Daiane dos Santos no Grêmio Náutico União, e tem que ter muito orgulho de ter feito um campeão mundial, no caso 2 no judô, né? O João Derli e a Mayra. E a Mayra, por exemplo, a Mayra tem, olha só os números da Mayra. A Mayra tem 6 medalhas em campeonato mundial, tá? Sendo que 2 vezes campeã do mundo. Tem 2 medalhas olímpicas. Tem no judô a competição mais famosa depois de campeonato mundial e Jogos Olímpicos é o Grand Slam. Ela tem 15 medalhas de ouro em Grand Slam. A Mayra, parar amanhã, eu acredito que nos próximos 100 anos não terá nenhum atleta no judô o número de medalhas que ela tem, né? Ela é recordista de medalhas em campeonato mundial. E a menina ali nasceu ali na rua Carlos Barbosa, onde era o antigo estádio olímpico. Estádio olímpico. Minha avó morava ali. Minha avó morava ali. Uma menina da Zona Sul de Porto Alegre, que meio desajeitada, assim, meio mangolona, né, como a gente fala aqui. Começou a fazer balé, que era muito grande, e aí o pai e a mãe, não, balé não. Balé, tu é muito desajeitada. Aí acabou indo para o judô, e hoje está aí uma das maiores atletas do mundo, né, e uma das maiores atletas olímpicas do Brasil, e já tem 2 medalhas, e com certeza está indo para a sua 3ª medalha olímpica, né? Que coisa. Então, infelizmente, o tempo já está esgotando, tá? Passou, meia hora. Eu teria muito mais assunto. Foi muito... Eu gosto eu sei que tu gosta da resenha. Vamos fazer mais na frente, quando estiver chegando, né? Mas eu queria que tu desse uma mensagem final hoje, nesse primeiro programa. Uma mensagem para o nosso telespectador, para o nosso pessoal que está aqui. Uma mensagem tua. Fazer uma mensagem aos militantes esportes, aqueles que acreditam na transformação social que o esporte impõe, não é? Não proporciona, ele impõe. Quem pratica esporte é diferente. Quem pratica esporte tem uma vida mais saudável. E por isso que eu insisto, o esporte tem que fazer parte política pública de qualquer governante. Porque o que nós investirmos no esporte, nós vamos economizar em segurança pública, em saúde. Agora a gente está vivendo essa pandemia, a gente está vendo os recursos de saúde pública, né? A saúde pública precisa de muito dinheiro, em educação, né? Então, toda grande nação, para mim, os 2 maiores países do mundo, para mim, é a Alemanha, o maior país do mundo, e o segundo maior país do mundo, para mim, é o Japão, né? A gente vai dizer, mas os Estados Unidos... Mas tem muitos problemas nos Estados Unidos e a China sociais, né? E a Alemanha e o Japão, para mim, são países menores, né? E países mais equilibrados. E são 2 países que investem muito na educação. Muito. Investem no esporte e tem uma base social e uma base de cidadania muito importante. Pode ver aí que a pandemia na Alemanha praticamente não... Minúsculo. Eles tinham leitos de UTI 5 vezes mais do que chegou a necessidade, né? Então é um país organizado, é um país planejado, né? E dentro do planejamento, dentro da organização deles, eles colocam a educação como primeiro item. E logo e o esporte tem que estar sempre ligado à educação. E o esporte para esses países estão muito ligados à educação. Então, fica aí a minha mensagem aí,
que o esporte ele se impõe, ele tem que ser empoderado, ele não tem que ser proporcionado. Proporcionado não, ele tem que ser imposto. Sim. Questão de imposição, o esporte. Enquanto a gente tratar o esporte, quando se divide aí as secretarias no âmbito federal, estadual e municipal, o esporte fica ali a opção X, né? A opção errada. E sempre, geralmente, o secretário é aquele cara que eles fazem um acordo político e botam lá, esse é o secretário. Não, a gente tem que se impor. Tá bom, Cláudio? Beleza. Tá? Desculpe a minha... Não. Sensacional, Kiko. Em função do esporte, porque eu sou um militante radical. Não Ótimo. tem conversa. Eu talvez não seja tão radical, mas nós tivemos semana passada o Didi, aqui, da Fevale, professor de anatomia, que falou muito parecido contigo, da importância da vida, que o esporte faz na vida do ser humano. Então, eu quero agradecer de coração por hoje. Vai ter parte 2, vamos conversar mais, vamos falar das questões dos atletas daqui a alguns dias, ainda, como estão na Europa, e vamos pensar Japão 2021. E com muito prazer, agradeço o convite a ter participado aí conosco. Tá bom? Tudo de bom. Tchau. Dessa forma, encerramos o Esporte na TV aqui na noite de hoje. Agradecemos a todos que estiveram conosco e continue agora com a programação da Vale TV.